Olá, alunos do Colégio Cristão da Penha, aqui é o professor Jefferson, aos alunos do sexto ano, aula de História. Bem, gente, antes de mais nada, eu gostaria de estar passando para vocês que nós vamos estar passando para o capítulo 4, né? O capítulo 3, gente, é algo que eu quero passar para vocês junto dentro de sala de aula, então quando nós voltarmos, nós vamos retomar esse conteúdo, tá? Então vamos passar para o capítulo 4, que fica a partir da página 66. Bem, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né, nesse período de quarentena, e nós vamos focar hoje nossos estudos na parte das civilizações do Oriente Médio. Né? E quem fazia parte dessas civilizações, das primeiras civilizações do Oriente Médio? Né? Vão se destacar os povos da Mesopotâmia, que são os sumérios, amoritas, acadianos, babilônicos, assírios, caldeus. Nós vamos focar em alguns desses povos na aula de hoje, o restante nós vamos para a próxima aula, tá? Uma coisa em comum que esses povos tinham é que todos eles viveram nessa região do chamado Crescente Fértil. O que é o Crescente Fértil, gente? Isso já é algo que você pode estar anotando até no caderno de vocês. Crescente Fértil é uma região que tem uma boa qualidade da terra, ou seja, são regiões muito férteis, que cresce bastante plantação, qualquer coisa que você planta consegue crescer com abundância. Por que acontecia isso? Porque ela era banhada por rios, grandes rios. Nós temos aqui em cima, na parte da Mesopotâmia, o rio Tigre, o rio Eufrates, e aqui nessa região do Egito, o rio Nilo, que nós vamos estudar mais para frente. A Mesopotâmia, por um lado, nós temos um diferenciado, porque a Mesopotâmia que quer dizer entre rios, ou seja, todo esse território que fica entre o rio Tigres e o rio Eufrates, ficava os povos que viveram na Mesopotâmia. Tá? É, são terras, gente, por causa desses rios que volta e meia inundavam, fazer com que crescesse uma camada chamada de humus, que é como se fosse aquele musgo, né? Quando você vai naquela cachoeira, tem aquele musgozinho verde, né? Isso, depois que a água retrocedesse a seu tamanho normal, aquela região que foi inundada virava uma região altamente fértil. Então as pessoas poderiam plantar qualquer coisa ali que iria crescer em grande quantidade. Tá? É, a Mesopotâmia em si, então, nós vamos pegar o base dela, que é nessa parte do crescente fértil, ela vai surgir aí aproximadamente, os povos, né, vão começar a crescer nessa região aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo, né, onde vai ter as primeiras cidades nessa região, que vai ser entre o rio Tigre e o Eufrates, ou seja, nessa região aqui mais central, né, e por ter isso, uma boa quantidade de água, uma boa quantidade de território fértil, virou uma região com boa qualidade de sobrevivência. Então, as cidades ali se desenvolveram facilmente, porque você tinha uma boa produção de alimentos, né? E lembrando, quanto mais alimentos, mais pessoas você consegue ter, né? O único problema dessa região, gente, é porque se você pegar aqui, por ser uma região muito fértil, óbvio que ela seria disputada, né? Qualquer povo que passasse por essa região iria querer ficar ali, por ser uma região muito boa para se viver. Então, além do fator agrícola que eles desenvolveram bastante, eles tiveram que desenvolver também as suas estratégias militares para poder evitar, né, invasões de outros povos. Tá? É, vou pegar até aqui um outro aqui. Olha, nesse outro mapa mostra certinho já com as cidades atuais, né? Mas a região da Mesopotâmia, ela pega desde o Egito, né? O crescente fértil pega desde o Egito, passa aqui pela parte de Jerusalém, Damasco, aí pega a região da Mesopotâmia e vem até aqui o Golfo Pérsico, tá, gente? Bem, o primeiro povo que a gente vai trabalhar, né, entender um pouquinho, são os chamados Sumérios. Mas vamos entender o que foi a palavra Mesopotâmia, tá, gente? Isso aqui é um mapa mental, tá? Sobre os povos que nós vamos estudar. Vamos lá. O que foi? A palavra Mesopotâmia é de origem grega e significa terra entre rios. Essa região localiza-se entre o rio Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, onde atualmente é o Iraque. Essa civilização é considerada uma das mais antigas da história.
Vários povos antigos habitaram na região da Mesopotâmia entre os séculos 5 e 1 a.C. E aí tem esses povos que nós destacamos. O primeiro deles, gente, são os sumérios. Vou pegar aqui. Quais são as características base dos sumérios, tá, gente? Para a gente entender aqui. Ó, os sumérios vai estar aí até na página 69, tá, gente? É o primeiro povo a criar uma vida urbana. Fundaram cidades que se desenvolveram a escrita cuneiforme, que a gente vai estudar mais para frente. A escrita cuneiforme, gente, foi o primeiro sistema de escrita que inventaram, tá? Eles eram conhecidos, gente, como chamados cidades-estados, ou seja, os sumérios eles não eram um país unificado, eles eram várias cidades independentes, tá? Tanto que cada cidade era governada por um patesi, ou líder religioso e militar. Os deuses eram considerados proprietários das terras e quem os homens deveriam obedecer. Para homenageá-los, os sumérios construíram os chamados zigurates, ou pirâmides de tijolos. A gente vai ver mais para frente também, tá? Uma coisa interessante aqui, os sumérios eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? Cada cidade tinha um deus que o protegia, né? Os templos ocupavam um lugar central na cidade, pois o deus era uma espécie de defensor de seus fiéis junto às outras divindades. Ou seja, na visão deles, os deuses, cada deus tinha meio que adotado uma cidade para ser guardião. E por isso, o seu templo, né, ficaria na região central da cidade, com a intenção de proteger a cidade de qualquer outro invasor, tá, gente? Até de outros deuses. O mais importante aqui de a gente entender, gente, dos sumérios, é que os sumérios eles tinham uma característica, né, as primeiras características de ter inventado o sistema de escrita, ou o início, né, do sistema de escrita, e por ser um dos primeiros povos a construir cidades ali na região. Tanto que na página 69 tem a cidade de Ur, Uruk, Lagash e Nippur. Ambas estão aqui nesse desenho ao lado na página 69, tá, gente? E outra coisa importante também é que eles tinham templos religiosos. Os templos religiosos eram muito importantes na civilização, tá? Bem, o segundo são chamados acadianos. Aí vai estar aí na página 70, né? Que também eles são oriundos aí, também têm origem na região perto do conjunto com os sumérios, e eles foram dominados, né, por esse povo chamado acadianos. Eles eram povos mais guerreiros, eles tinham, ou seja, lembra como eu falei, gente, era uma região de difícil manter, porque essa é uma região muito disputada. Então os acadianos foi um outro povo que também entrou ali, né, com um dos seus líderes, né, chamado Hammurabi, né, dominou essa região, né? E ficou conhecido ali o início do primeiro Império Babilônico. E aí tem aqui, ó, este povo construiu suas cidades nas margens do rio Eufrates, foram responsáveis por um dos primeiros códigos de leis que temos conhecimento, baseados nas leis leis do talião, que é o chamado olho por olho, dente por dente. O que isso quer dizer, né? Gente, essas primeiras leis elas tinham como característica o que eu fiz contra alguém, eu tenho que sofrer da mesma forma. Ou seja, se eu roubei um animal de um vizinho, o vizinho tem o direito de pegar o animal de volta e mais um meu. Ou seja, eu tenho que sentir a mesma forma, a mesma coisa que eu causei. Então, se eu matei alguém, eu tenho que morrer, ou a outra pessoa tem o direito de matar alguém da minha família. Ou seja, é meio complicado isso, né? Porque o que eu fizer contra alguém, eu tenho que sofrer igual ou então até um pouco mais. Esse foi o primeiro código de leis que foi achado, tá, gente? Tanto que, ó, essas leis, né, desenvolveu para organizar e controlar a cidade. Todo criminoso deveria ser punido de uma forma proporcional ao delito cometido, né? Como eu disse, se o cara
matou alguém da sua família, ou ele tem que morrer, ou alguém da família dele que tem que morrer, para ele sofrer a mesma coisa que ele causou, tá? Uma coisa interessante da Babilônia é os chamados famosos, né, jardins suspensos, porque a cidade da Babilônia era uma cidade muito bem organizada, muito bem estruturada, riquíssima por ser uma região, né, como a gente falou, de bastante fertilidade, então a produção agrícola era muito boa e a tal ponto que os seus governantes poderiam fazer obras arquitetônicas como essa, de você ter jardins suspensos, ou seja, fora do terreno normal, do chão, né, do piso. Então, eles faziam jardins até no teto e nas laterais dos prédios, né? A Babilônia era uma cidade muito bem estruturada, muito bem guarnecida, tanto que você consegue verificar aqui uma representação da Babilônia, onde você tem muros altos, portões bem fortes, estruturas, né, governamentais muito fortes. Então, a Babilônia ela era um local muito forte para poder, tanto que por isso que eles é, ficaram bastante tempo ali dominando, tá? O chamado Império Babilônico, é o chamado conhecido assim, tá? Voltando aqui, é, lembre-se, gente, nesse período aqui da Mesopotâmia, a gente vai estar estudando esses povos que se desenvolveram nessa região. O seu principal governante da Babilônia foi o chamado Nabucodonosor, que ele é citado até na Bíblia, né? Ele é citado na Bíblia e fala sobre o seu governo, como ele pegou até os judeus, né, na época, né, não eram chamados judeus, mas hebreus, como escravos para dentro da Babilônia, viveram bastante tempo ali, né? E, e esse rei, ele vai ser muito conhecido, tanto que a gente conhece ele até hoje, fizeram até uma novela na Record, né, o chamado Rick e o Lázaro, acho que está até passando agora, que fala exatamente sobre esse período onde os hebreus foram escravizados ali, tá, gente? Bem, o que nós temos para fazer nesse período? Agora como atividade. Vamos lá. Gente, nós temos um vídeo complementar sobre o período que vai estar na descrição, tá, gente? Assistam o vídeo, vai ajudar bastante a gente entender, tá? E eu quero que vocês façam a leitura das páginas 66 a 71. A atividade que eu quero para essa semana é uma pesquisa. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre os fósseis encontrados na África do mais antigo ancestral humano, chamado de Lucy. Essa Lucy foi considerada o ser humano mais antigo encontrado através de fósseis. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre todo esse conteúdo, sobre o que foi, quem era essa Lucy, o que se sabe sobre ela, quais as anotações e façam no caderno. Ok, gente? Muito obrigado a todos e tchau, tchau.